Bem-vindo na segunda parte do estudo sobre o Criador, ou seja, Jesus Cristo. Mas como era a criação originalmente? Há muitos versículos que falam de uma criação totalmente diferente do que é hoje. Com a ajuda do Senhor, vamos investigar esses versículos e descobriremos que a criação original foi simplesmente maravilhosa. Infelizmente, devido ao pecado contínuo do homem, até hoje é muito diferente. Pior do que Deus criou originalmente, que era muito bom. Bem, vamos começar essa viagem maravilhosa através do tempo. Louvado seja Deus. Amém. Bom, uma das características importantes mencionadas na palavra de Deus é a presença de um envelope ou camada de água que circundava a terra. De fato, Gênesis 1:6-7 declara: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Nessa imagem, nós estamos vendo que Deus criou a terra e separou a água das águas. Ou seja, Deus deixou 50% das águas que ele criou na terra e os 50% por cima do firmamento. Uma camada de água estava no redor da terra. Se você se lembra na primeira parte, nós vemos que, por exemplo, Saturno tem os anéis, um anel, que são feitos de gás como o mesmo planeta. E o gás no espaço não fica, se derrete. Aí nós sabemos que Deus fez isso em uma maneira extraordinária. Do mesmo jeito, nós estamos lendo sem nenhuma interpretação que Deus, quando criou a terra, criou também uma camada de água no redor dela. Colocou 50% das águas que criou no redor da terra e uns 50% dentro dela. Ou seja, a gente não está falando de nuvem, porque as nuvens estão no firmamento. A gente está conjecturando a palavra de Deus sobre esse assunto. Ou seja, aqui está falando que a água estava por cima do firmamento. Para entender as consequências da cúpula derramada no redor da Terra, precisamos primeiro saber o que é aquela coisa que nós chamamos de luz do Sol. Por simplicidade, dividiremos a luz do Sol em onda longa e onda curta. A onda longa é visível a olho nu, que chamaremos de luz fria, aquela do neon ou do LED, por exemplo. Por outro lado, vamos chamar outra de onda curta, e faz parte das frequências imediatamente fora do espectro perceptível ao olho humano, aquela invisível que nós encontramos, por exemplo, no micro-onda, que é muito quente, porque a luz ultravioleta ou infravermelha nós percebemos na pele como calor. Bom, a existência de uma camada aquosa em retorno da Terra primordial teria produzido um clima muito diferente de como é hoje. A radiação de onda longa do Sol, aquele que a gente chama de luz, passaria por uma camada aquosa e dispersa em diferentes direções. A luz atingiria latitude diferente, com igual intensidade. O calor irradiado de radiação de onda curta, aquela invisível, quente, o raio ultravioleta, uma parte seria refletido da água da camada, outra parte seria presa dentro da cúpula, criando um ambiente que se encontramos em uma estufa. A presença de uma camada de água
ao redor da Terra teria determinado um ambiente muito diferente em muitos aspectos de como é hoje. O modelo de camada estufa sugere que os organismos subtropicais viviam de polo em polo devido às condições climáticas uniformes sobre toda a Terra, nem quente nem frio. Existe evidência que para confirmar esta ideia, certo que existe, vamos ver daqui a pouco, mas só para entender melhor. Uma estufa, se você pega duas plantas de tomate, coloca uma em uma estufa e uma na terra normal, debaixo do raio direto do sol, você vai encontrar muita diferença entre as duas plantas, mesmo sendo igual. Com o tempo, a planta que fica no sol não cresce muito, o seu fruto só pequeno, não é saudável, acaba ligeiro, como você fala, morre cedo. É pequena, bem pequena, o fruto dele também são pequenos. Mas a mesma planta colocada em uma estufa com a proteção do raio direto do sol, ou seja, só com a luz fria, como nós vemos um pouco antes, aquela onda longa, o que acontece? Foram medida a planta de tomate alta, 9 metros. Pode procurar na internet. Com frutos, com tomate gigantesco, enorme, não comparado com a outra planta. E a vida desta planta de tomate é até 10 vezes mais daquela que está fora no sol. É a prova que antes do dilúvio, com a proteção da camada de água, tudo era também gigantesco. Então, centenas de milhares de fósseis de plantas espalhadas por toda a Terra em camada geológica provam esta tese. Ou seja, aqui este pedaço que você está vendo no chão são um pedaço de árvore pedrificado, fossilizado, gigantesco. Aqui não tem floresta nenhuma hoje. É um deserto, não tem vegetação. Mas um tempo aqui tinha uma maravilhosa floresta gigantesca. Aqui também você pode ver uma árvore pedrificada, ou seja, fossilizado, no Arizona, no deserto. Hoje não tem árvore por aí. Isso acontece em todo o deserto do mundo. Aqui tem um outro deserto com outra floresta desaparecida. Mas um tempo aqui tinha uma maravilhosa floresta. Em todo lugar da Terra onde tem deserto, você encontra árvore pedrificado, fossilizado, de comprimento gigantesco. Em todo canto. Aqui estamos numa floresta petrificada, fossilizada no deserto da Patagônia, Argentina. Pode notar uma coisa, que a cor desse árvore pedrificado é a mesma cor daquela terra que você vê a várias estratificação, camadas na frente. Segundo a geologia oficial secularizada, mentirosa, para chegar àquele nível de toda aquela camada passaram bilhões de anos, mas isto não é a verdade. Vamos ver daqui a pouco quanto tempo passou para criar também aquele nível, aquela estratificação que nós encontramos aí na frente. Floresta fossilizada na China. Hoje não tem floresta, mas um tempo tinha, que tem um sinal muito claro do estudo da paleontologia, ou seja, das coisas antigas. Observe a dimensão desse árvore gigantesco, comparado com o pesquisador no fundo da foto. E hoje não tem floresta por aí. Em todo o planeta nós encontramos isso. Floresta fossilizada, petrificada, em um lugar onde não tem mais. A presença desse árvore em todo o planeta é a prova de que o clima um tempo foi completamente diferente de como respeito é hoje. A árvore gigante fossilizada no fundo do mar Mediterrâneo. Como é possível? Aqui, um tempo, não tinha água. Tinha uma maravilhosa floresta. Esta é uma floresta fossilizada no mar Mediterrâneo. Ou seja, vou repeti-lo, aqui um tempo
tinha uma maravilhosa floresta e não tinha água. Encontramos também civilizações que foram um tempo que hoje não tem mais por causa desta água que cobriu tudo. A misteriosa pirâmide perto da Índia, que um tempo aqui não tinha água para construir uma pirâmide. Hoje ela é debaixo das águas. Floresta fossilizada na Antártica. Aqui tem raízes de árvore gigantesca e num lugar onde tem menos 40 graus sempre. Aqui também o clima era muito diferente um tempo, não é? Espalhados por toda a Terra estão restos fossilizados de florestas tropicais, árvore de fruto com gigante folha verde. É claro, nesta parte do mundo hoje não existe nenhuma forma de vida assim. A enorme quantidade de vegetação que nós vemos teria derramado na atmosfera uma quantidade significativa de oxigênio através da fotossíntese, maior do que hoje, que o 21%. Na verdade, desceu o 19%. Curiosidade. Através da respiração, alimentação, introduzimos em nossos corpos substâncias naturais, produto químico diferente, fumaça, etc., que dia após dia lentamente se acumulam em nossas células. Nosso corpo torna-se um terreno fértil para as bactérias, vírus, parasitas, fungos, portadores de muitas doenças. Tudo o que nos faz sofrer e vamos encurtar muito a duração da nossa vida. A única maneira que nos livramos desse lixo invisível é oxigenar o corpo. O oxigênio é o melhor remédio para o nosso corpo, pela saúde dele. Tem hoje oxigênio terapia que mata o câncer também. A vida dura muito mais tempo se nós temos mais oxigênio, porque o coração bate com uma frequência menor e tudo vive mais tempo. Curiosidade: datação radiométrica. O único método conhecido pela ciência para datar um material orgânico, tudo que uma vez fez parte de um organismo vivo, como uma planta, um ser humano, um animal, etc., é chamado carbono 14 ou carbono radioativo. Então, o que é esse carbono 14? Esse senhor carbono 14? Ele forma-se só em uma circunstância. Ou seja, quando o raio cósmico que interage continuamente com as moléculas, produzindo os nêutrons, colidem com a molécula de nitrogênio 14, convertendo em carbono 14. O que significa? Quando o raio cósmico penetra na nossa atmosfera a nossa atmosfera alta é cheia de nitrogênio. Na verdade, o 78% da atmosfera é nitrogênio, que tem uma pancada entre o raio do Sol e a nossa atmosfera, como quando você consegue ver aquela estrela que cai, que dá uma cauda, porque tem uma pancada, literalmente, como quando nós conseguimos ver a aurora boreal, aquela cor maravilhosa do Polo Norte, próprio esta pancada do raio cósmico que penetra na nossa atmosfera, produzindo na atmosfera alta carbono 14. Carbono 14 se liga com um dióxido de carbono, como através da chuva, penetra na nossa terra, é através da fotossíntese, entra no ciclo da vida, porque tem carbono 14, ou seja, anidride carbônica. Isso significa dióxido de carbono. Isso significa que fica na terra, absorvida pela planta, e fica no círculo, entra no círculo da vida, porque um fruto, uma verdura, qualquer coisa que tem vida, tem carbono 14. O animal come verdura, come grama, a gente come animais, então o carbono 14 em pouco tempo entra no círculo da vida.
tudo o que tem um fôlego de vida hoje tem no próprio tecido carbono 14. Bem cheinho, como se fosse uma bateria carregada até 100. Né? Através da alimentação, então, todo ser humano tem esse carbono 14. Quando um ser humano, um animal, morre, termina esse processo de absorvimento de carbono 14. Então, a bateria começa a perder a própria intensidade, diminuindo cada dia mais, até um processo muito longo, mas um processo da ciência que vai acabando esse carbono 14 no tecido daquilo que um tempo tinha a vida. O cientista costuma inventar que os dinossauros há milhões de anos sem ter o mínimo de objetividade científica, porque o carbono 14 não pode medir todo esse tempo. A sua capacidade é, no máximo, 50 mil anos, porque depois de 50 mil anos, esse tempo, cada corpo morto perde todo o carbono em seu tecido. Assim aconteceu que muito fóssil de planta, animais pré-históricos, tendo praticamente nenhum carbono 14 presente no seu tecido, o cientista lhe atribui arbitrariamente a datação de milhões de anos. Mas mesmo assim que eles são mentirosos, nós temos um problema agora muito importante. Ou seja, se nós observamos, segundo a ciência verdadeira, que no tecido do dinossauro não tem carbono 14, será que ele tem mais de 50 mil anos de vida? Ou seja, viveu mais de 50 mil anos atrás? Se fosse assim, a Bíblia é mentirosa, porque nos relata que a Terra tem menos de 6 mil anos, a criação. Nós sabemos que nunca a Bíblia é mentirosa. Mas como nós podemos descobrir que a Bíblia está certa e a ciência, de qualquer maneira, está errada? A ciência não está verdadeiramente errada nesse sentido. Mas só que tem uma resposta gloriosa que nós encontramos próprio na Bíblia para explicar essa diferença enorme de tempo desses 50 mil anos que passaram nos ossos do dinossauro. Vamos ver a resposta maravilhosa. Pronto. Como vemos pouco antes, o carbono 14 é formado exclusivamente através da intervenção do raio cósmico que penetra na atmosfera. Mas, com a proteção da cúpula de água, tudo isso não seria possível. Praticamente, antes do dilúvio, não havia carbono 14 na Terra. É por isso que não encontramos no fóssil presente antes do dilúvio. Glória a Deus! Também esse elemento químico é uma consequência do dilúvio. Muitos cientistas afirmam que esta química radioativa possa prejudicar com a saúde e contribuir para encurtar a vida de cada ser vivo. Irmãos, queridos amigos, antes do dilúvio não existia este elemento químico, carbono 14. Não existia, então não tinha no tecido dos dinossauros, do carvão fóssil. Isto é, experimento de arma nuclear duplicaram a concentração de carbono 14 no hemisfério norte. O que significa? Testes nucleares de superfície que foram realizados em muitos países entre 1955 e 1980 aumentaram dramaticamente a quantidade de carbono 14 na atmosfera e, portanto, também na biosfera. Desde que os testes foram suspensos, a concentração do isótopo começou a diminuir. Então, esse isótopo do carbono aumentou por causa da experiência nuclear. O que significa isso? Que o carbono 14 diminui a vida, encurta, faz mal.
Esta linha aqui, esta listra aqui de 100 que dá de baixo 100, esta blue, é o carbono que nós temos constantemente hoje, presente no nosso tecido, em cada ser humano. Mas antes do dilúvio, o valor era 0, não era 100. Então, este 100 é uma radiação, é um carbono 14 radioativo que encurta com a vida, faz mal. É a prova que o ser humano, quando faz teste nuclear, que faz mal, nós sabemos, aumenta o carbono 14. Então, esse carbono 14 com certeza encurta com a vida de cada um de nós. A duração da vida humana. Falamos sobre este assunto muito. Tendo o ar como a alta concentração de oxigênio antes do dilúvio, o coração funcionaria muito lento, menor frequência cardíaca. Esta condição teria permitido viver por mais tempo. Me perdoe esta imagem desta criança, que meu coração está magoado por causa disso, mas esta é a realidade do ser humano que leva este lixo dentro de si e fora de si. Em conclusão, se consideramos todos os fatores descritos acima estavam presentes no momento antes do dilúvio, ou seja, na criação original, o efeito estufa, a alta concentração de oxigênio, a ausência de fator negativo ligado ao progresso, entendemos que a longevidade era possível. De fato, podemos dizer que era normal viver muitos anos. Em Gênesis 5, lemos que a idade média do homem antes do dilúvio era cerca de 900 anos. Não é incrível tudo isso? A descoberta de algum esqueleto humano durante a escavação de uma colina no lago Delavan indica que uma raça humana até desconhecida de homem vivia no Wisconsin. A descrição dos crânios fornecido pelo New York Times lembra muito a forma dos que pertencem aos esqueletos descobertos recentemente em uma tumba antiga no México, com pessoa alta mais de 3 metros. Quem eram eles? E por que não há nenhum traço na história oficial que nos foi ensinado na escola? Na escola se ensina a mentira. Na Bíblia se ensina a verdade. Havia naquele dia gigante na terra, ou seja, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, não só as plantas, mas também o ser humano era gigantesco. Curiosidade: o calor irradiado dos raios ultravioletas seria preso dentro da camada de água. A superfície terrestre não seria quente e não tinha evaporação de água, ou seja, não tinha nenhuma nuvem no céu. Então, com temperaturas uniformes, nem quente nem frio, produzida pela camada, não havia possibilidade de chuva. Lemos na Bíblia uma passagem incrível sobre esse assunto. Gênesis 2, 5, 6 declara: o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Me diga, quem foi que, lendo esta passagem, acreditou? Quem foi que, lendo esta passagem, disse: essa é verdade, porque chove todo dia? Mas, com a descoberta de pouco antes, nós sabemos que não era possível ter chuva antes do dilúvio, por causa da proteção própria da água, da camada de água. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do sol. De acordo com o modelo bíblico, não houve chuva antes do tempo do dilúvio. Nós descobrimos agora que a ciência está errada e a palavra de Deus está sempre certa. Então, se a gente não entende alguma coisa na palavra de Deus, é a gente que está atrasado no conhecimento. A Bíblia nos relata só a verdade, sem nenhuma interpretação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois do mau tempo, presta atenção, nós chamamos este tempo como tempo mau. O mal vem da onde? Do inimigo. Cada 2 minutos, um ser humano
é morto por causa de um raio. Mas se nós sabemos que Deus, quando criou todas essas coisas, disse que era muito bom, então antes do dilúvio, não tinha chuva na terra, não tinha morto por causa de raio. Tudo era verdadeiramente bom. Depois do mau tempo, chega o bom tempo, com a promessa de Deus que nunca vai acontecer aquele que vamos ver daqui a pouco, ou seja, os acontecimentos do dilúvio. Deus seja louvado.